aí, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje eu trouxe o Lucas, finalmente. Gente, esse tema, ele envolve todo mundo que, na minha opinião, se diz cristão. Tem curiosidade de saber o que é essa tal abertura à vida que todo mundo tem falado. A gente vai contar um pouco da nossa história, como ser aberto à vida sendo pobre. Bom, primeiramente, a palavra abertura, ela já dá a entender muita coisa, né? A abertura é se abrir, se entregar. Um atirar-se à providência de Deus. E você que é protestante, que não é católico, que não tem essa obrigação, tem algumas igrejas protestantes que têm a abertura à vida, né? Tem alguns casais que têm a abertura à vida. Então esse vídeo é interessante para todo mundo. Muita gente não se atenta aos votos que nós prestamos no casamento, católico principalmente, em que o padre pergunta: estáis dispostos a estarem abertos aos filhos que Deus vos enviar? E todo mundo sempre responde com uma divulgação: sim, sim. Só que não basta apenas ser pró-vida. Você tem que ter essa atitude de abertura à vida para de fato ser coerente nesse discurso. Exatamente. Porque muita gente ataca o aborto diretamente e está totalmente certo nisso, mas o próprio anticoncepcional já tem consequências abortivas. Isso, nós vamos falar disso lá no final. E como que foi a nossa abertura à vida, meu bem? Bom, então, para começar, eu conheci a abertura à vida não na minha realidade paroquial. Eu sou um católico de berço, mas por muito tempo eu não vivi a minha fé até que eu tive minha conversão aos 18 anos. E mesmo assim, eu sempre fui muito sincero na busca pela verdade, e isso foi o ponto fundamental da minha conversão. E mesmo na minha conversão, eu nunca havia me atentado a esse aspecto particular do casamento. Então, não conhecia esse tipo de coisa na minha realidade paroquial. A catequese na minha paróquia, como em muitas de todo o Brasil, era bem fraca. Nosso padre já era idoso, era um homem muito zeloso pelos sacramentos, por atender os fiéis com a Santa Missa e tudo mais. Sempre assim, um homem com coração de pastor. E um pastor com cheiro de ovelhas, é sempre muito próximo da comunidade. Mas a catequese ficava a desejar, porque ele confiava na equipe de catequistas e tal, mas ninguém nunca se aprofundar nesses temas da fé católica e nesses temas de moral. Então eu fui conhecer a abertura à vida por meio dos meus estudos no seminário, que eu prestava formação para casais, para o grupo de jovens, às vezes até curso de noivos. Então foi nesse meio que eu fui conhecendo esse assunto e me aprofundando. Os padres também têm suas provas, não é porque ele não precisa se preocupar financeiramente e sustentar uma família que a cruz dele é menor. Pelo contrário, é um homem que se desgasta e que está inteiramente entregue à sua comunidade e consagra inteiramente cada minuto da sua vida ao serviço do povo de Deus. Isso é o serviço a Deus, você vai estar servindo ao outro, mesmo casado ou solteiro. Então, ninguém diminui o trabalho de ninguém. Tem muitos que julgam o padre, ele fala sobre abertura à vida porque ele não vai se abrir à vida. Né? Eu já vi até alguns relatos de padres que incentivavam as pessoas a serem abertas à vida, as mulheres a se abrirem, a deixarem de usar métodos contraceptivos. Então o marido vinha falar com o padre e falava: o senhor vai sustentar minha família agora? Não, quando eu começar a ter filho aqui eu vou deixar na porta da igreja para o senhor sustentar. Mas não é assim que funciona. Como que eu conheci a abertura à vida? Eu, como vocês sabem, eu era protestante, eu nunca tinha ouvido falar nessa palavra. E eu descobri quando eu fiz um curso de parto humanizado. Eu sou formada em doula, com a Laura Padilha. E ela é uma católica, na época eu acho que ela já tinha quatro filhos, e ela falava muito sobre isso. E aquilo foi me fazendo sentido, e eu falei, por que ninguém nunca me ensinou isso antes? Que coisa interessante. E aí eu fui estudando sobre, aquilo foi entrando no meu coração aos poucos, só que era assim, no terreno do vizinho. Para a minha realidade não cabia aquela abertura à vida, porque eu não tinha condições financeiras, a gente não é um casal que tem condições financeiras para, de repente, ter 12 filhos, e eu imaginava isso. Meu maior medo era de me abrir a vida e ter, de repente, 12 filhos do dia para a noite. Com a maioria. Assim. E a gente estava no início do nosso casamento também, então, assim, como que ia ser? Eu conversei isso com o Lucas, né? Falei assim, meu bem, vamos orar por isso? Lembra uma noite que a gente estava ali deitado? Eu falei, meu bem, vamos abrir a vida, mas vamos orar e tal, vamos ver como é que vai ser.
Aquela coisa meio assim, né? Com medo. Você também ficou com medo quando eu cheguei pra você e falei? Não, Relação porque financeira, né? não, a gente tem essa insegurança no começo e tudo mais. Só que eu não tinha esse medo. Na verdade, era muito difícil eu conseguir introduzir esse assunto com a Ingrid, por exemplo, sendo que as mulheres sempre têm aquela questão de tá, mas eu vou ter que oferecer o meu corpo para isso. Tá, mas eu que vou ter que cuidar enquanto você está trabalhando o dia inteiro. E não foi uma coisa fácil. Então eu fui levando aos poucos até que a coisa foi acontecendo por osmose. E nós não usávamos métodos contraceptivos na época até, nenhum comprimido, nenhum tipo de Usava remédio. preservativo, às vezes. Era muito raro. A gente usava preservativo e a gente já chegou a usar no dia seguinte. Já alguma vez. Já. O Lucas estava numa corda bamba, né? Ele era católico e tal, eu era protestante, e eu até falava muito com ele sobre fazer cirurgia. Pois é. E aquilo vasectomia. ia diretamente contra os princípios Ele da moral falava que católica. não, o Lucas nunca explicou. Eu falava, meu bem, você precisa fazer vasectomia porque eu não vou ter um monte de filho. E eu brigava com ele em relação a isso e ele falava, eu não vou fazer. Só que o Lucas é assim, não vou fazer e não explica. E aí eu ficava mais brava ainda. Eu falava, nossa, esse homem é irresponsável, ele quer botar tudo em cima das minhas costas e não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Era bem difícil esse tema. E eu enchia o saco dele. Acho que é o tipo de coisa que a maioria dos casais hoje não ia viver. Ainda mais quando um conhece a questão da abertura à vida, a moral da fé católica, e tenta introduzir isso, vivê-la no seu casamento. E eu sei que é extremamente difícil, porque foi para mim também. E a gente acaba cedendo alguns momentos da nossa vida e vai levando assim. Mas a questão é entregar sempre nas mãos de Deus. Deus tocou no meu coração, você orou por isso? Com certeza. E aí, antes mesmo de me tornar católica, aquilo fez total sentido pra mim. Eu falei, é isso, vou me abrir a vida. Nós abrimos em março, provavelmente, foi um tempo aí. Então a gente se abriu a vida e 6 meses depois eu estava grávida. E aí, como que foi esse início? Bom, 2 casais jovens, a gente casou com 23 anos. Foi. Com 23 anos. E fomos experimentando os milagres da vida de casado, tudo que acontece aos poucos, né? Trabalhando a nossa fé. Aos poucos a gente foi aprendendo a confiar em Deus até chegar o dia de hoje. Hoje, vou dizer pra vocês, a gente se entrega de uma forma que não temos dúvidas. Mas no início do nosso casamento a gente tinha muita dúvida, tinha receio, as pessoas ficavam falando que vai botar muito filho no mundo, vocês vão passar fome, vão passar dificuldade, isso e aquilo outro. E até o nosso segundo filho já não foi tão bem recebido assim. Porque nós fomos na casa de alguns parentes e eles falavam assim, tá vindo mais um bebê. E aí, Deus sabe de tudo. Diferentemente da primeira gestação, que o pessoal falava assim, que legal, que vem com saúde e tal, abraçava, beijava. Aí nesse segundo foi tipo, que bom, Deus sabe de tudo. Deus sabe de tudo. Né? Deus todo abençoe, mundo ficou desconfiado, gente. O que a gente tá falando aqui é que você não vai se abrir a vida e vai viver um mar de rosas, sabe? Você tem que estar pronto pra viver o que você tiver que viver. E se você fala assim, Deus, faça em mim a tua vontade, você tem que estar pronto. Eu acho que isso na fé católica é algo muito mais fácil, por assim dizer, porque o sofrimento, a cruz e as coisas ruins, vamos assim dizer, da vida, que as pessoas em geral consideram como ruim, no catolicismo a gente abraça isso. E no protestantismo eu acho que isso era um pouco afastado de mim. Deus não te quer ver, não quer você sofrendo, Deus quer que você vença e tudo mais, sofrimento não é pra você. Só que no catolicismo a gente abraça isso, tanto que muitos vivem a vida religiosa fazendo voto de pobreza. Tem algumas famílias que fazem voto de pobreza também. Então o voto de pobreza no catolicismo, ele não é algo ruim, ele é algo assim, tipo, maravilhoso. E é inclusive, na nossa visão, as pessoas que Deus mais olha. O nosso divino Salvador foi pobre e foi por escolha dele. Porque aquela pobre família de Nazaré não tinha as melhores condições do mundo. Hoje nós sofremos bastante privações, mas não passamos fome porque Deus não provê com a sua providência. Uma dica que eu posso dar para vocês é sair um pouco da rede social.
Sair da rede social me ajudou muito, porque às vezes você tem aquela maternidade real, aquelas pessoas que dizem que é maternidade real, que fica muito pesado e sempre fala, ai, a mulher, ela sofre muito, e isso e aquilo, ai gente, isso é maçante. Olha, eu vou viver a minha vida agora e ver o que Deus tem pra mim. Pra minha vida, pra minha família, pro meu caso. Então foi isso que eu fui vivendo. A gente tem muitas realidades de famílias abertas à vida que a gente vê aí na rede social, mas gente, olha só, você não pode comparar a sua história com uma pessoa que tem condição, por exemplo, de ter uma babá. Eu não posso me comparar àquela pessoa que está na rede social que tem babá. Eu não tenho condição de ter babá. E eu tenho que viver a minha realidade, eu tenho que aprender a ser uma dona de casa, a equilibrar tudo que eu não aprendi a fazer, a equilibrar tudo sem babá. E às vezes a gente não tem esse tipo de exemplo, de reflexo pra gente olhar. A gente só olha para famílias abertas à vida que têm condição financeira. E as famílias pobres que são abertas à vida. Inclusive, eu acho que elas têm muito mais coisa para passar do que essas famílias que, glória a Deus, é perfeito. Elas são abertas à vida, elas têm condições financeiras, elas mandam os seus filhos para as melhores escolas e as melhores roupas e tudo mais. Ótimo. Você vai se sentir frustrado. Você vai sentir que você não está no caminho certo, você vai duvidar, será que eu fiz a coisa certa? Eu tô aqui com 5 filhos e tudo mais, e tá dando tudo errado. Você tem que olhar para sua vizinha do lado, que às vezes é aberto à vida, aquela mãe que vive uma vida agitada com 5, 6 filhos e ver beleza naquilo ali. Porque às vezes essa família tem muito mais para ensinar do que essa pessoa que você segue. E essa é a nossa realidade. Como eu disse, a gente não vive em extrema pobreza, mas a gente vive uma vida pela fé. E é interessante isso, porque, de fato, a provação e as privações, elas são muito santificantes. E, bom, o que mais enriquece uma família não é tanto a sua prosperidade e tudo mais, mas a sua capacidade de amar com a sua realidade. Nós sempre buscamos ser gratos por tudo aquilo que temos. Deus tem nos abençoado grandemente. Eles têm também nos honrado a cada criança que tem vindo. Deus tem dado novas oportunidades. Que a nossa família assim, prosperasse em tantos aspectos, seja de espiritualmente, financeiramente. E, bom, pode ser que a sua realidade seja de viver uma vida assim, totalmente provada de privações. Mas, bom, é a vocação que cada um de nós somos chamados. Assim, eu, particularmente, eu cresci amando e gostando de ficar perto de famílias pobres, de pessoas pobres, porque sempre me ensinou muito mais. Então eu me deixo aprender com pessoas assim simples, que têm essa vida, porque eu acho muito mais beleza no sofrimento do que na glória, sabe? Pode ser que ela talvez mude, talvez não, mas louvado seja o nome do Senhor em todos esses momentos. Nós aceitamos com gratidão tudo aquilo que Ele nos dá e tudo que vier é lucro, o que perdemos também é lucro. É o título do nosso canal, né? Aceitamos os espinhos que estão misturados com as rosas. Exato. Né? E é exatamente isso. Olha, gente, nós somos seres humanos. Tem vezes que a gente passa por provações, a gente mesmo, tá? Passa por provações e a gente fica assim, Deus, poxa, nós estamos aqui fazendo a tua vontade e a gente não tá vendo tal coisa acontecer e tal, de algumas indignações, sabe? Mas é aquilo, gente, a palavra de Deus, ela tá ali. E ela não vai ter poder por ela mesma só de sua Bíblia ficar fechada. Você tem que pegar aquilo, ler e tomar posse daquilo. Nós hoje vivemos o pão de cada dia. Olha, meu sonho era casar com alguém que quisesse viver o pão de cada dia comigo. Porque eu acredito na oração do Pai Nosso, e dai-me o pão de cada dia. É isso que eu busco. Com a abertura à vida, você vai trabalhar muito, porque nada melhor que os filhos para você se esforçar extremamente para trabalhar muito, entender que você está entregando a sua carne, como Jesus fez na cruz, a gente entrega a nossa carne dentro da nossa casa. Então é uma vida de sacrifício, sim. É interessante que basicamente nós vivemos de fato aquilo que Jesus disse na última ceia: tomai e comei, isto é meu corpo, eu me deixo devorar por vós. Também o que ele diz no Milagre dos Pães, em que Filipe pergunta como iremos alimentar tanta gente,
E aí o Senhor olha para ele e diz: dai-lhes vós mesmos de comer. Façam com que a sua carne seja o alimento deles. É muito interessante que na natureza, o pelicano, quando ele não tem o que dar de comer ao filhote, ele vai no próprio peito e com seu bico arranca um pedaço da sua carne para alimentar a sua cria. Então, se na natureza isso é presente, imagine nós que somos chamados a elevar a nossa natureza a um estado divino por meio da graça de Deus, claro. Não por nossos próprios méritos ou pelos próprios esforços, mas porque Deus nos chama a viver esse tamanho abandono, a vivermos como criança, nos fazer como fala o Evangelho. O reino dos céus é quem se assemelha a uma criança, porque a criança se atira inteiramente nos braços de seu pai. Ela não tem ressalvas. Isso, quando você é uma família pobre e fala assim, olha, vou abrir a vida, Deus vai te ensinar dia a dia o único versículo da Bíblia, o pão de cada dia. E a cada dia esse versículo vai se renovar no seu coração, porque você vai aprender coisas diferentes todos os dias. Um dia a sua fé vai ser provada, no outro Deus vai te mostrar outra coisa, no outra coisa. E a gente vai vivendo assim, entendendo de fato. Muitas das vezes você vê famílias que têm dinheiro, condições financeiras, dizendo que cada filho vem com pão debaixo do braço, só que na conta ele tem guardado 50 mil reais. Essa é a realidade, né? Quando a gente é uma família pobre, a gente realmente vê que cada filho vem com pão debaixo do braço. Deus não deixa faltar para os seus filhos. Mesmo que às vezes a gente se indigne, Deus tem só arroz e feijão, não tem carne. Mas a gente já viveu isso. Nossa filha comeu arroz e feijão super tranquilo. E um momento que eu estava com a fé fraca, fiquei indignada. Poxa, não tem carne. Aí o Lucas, não, mas tem arroz, tem feijão, tem angu, tem isso. E a gente tá comendo, tá se alimentando, tá tudo bem. Tu vai fortalecendo o casal, a gente como casal vai conversando mais sobre isso, aprendendo mais sobre isso, aprendendo a ter paciência nas coisas de Deus e aprendendo a tomar posse dessa palavra, do pão de cada dia, do justo não mendigará o pão. Então assim, se você decidir pela abertura à vida, saiba que você vai ganhar muitas coisas. A sua vida vai ser ricamente abençoada de várias formas espirituais, porque nem só de pão vai viver o homem. Exatamente. Dizer, vou me abrir a vida e Deus vai me dar uma mansão, um carro, uma BMW, não. Pelo contrário, talvez você viva privações até o resto da sua vida. Até o resto. Mas devemos lembrar sempre que esse lugar é um deserto, esse lugar é um lugar de passagem. Assim como o povo de Deus viveu 40 anos naquele deserto até entrar na Terra Prometida, sofreu, ainda assim eles conseguiram alcançar a Terra esperada. Então devemos nos lembrar disso, que nós estamos nesse lugar de passagem. Porque muitas vezes, quem é que faz uma casa, constrói uma casa no meio de uma ponte? Ninguém é louco de fazer isso. Mas a gente, muitas vezes, pela nossa atitude de murmuração, de ingratidão, fazemos como aquele povo no deserto que falava, estamos fartos desse alimento miserável. Sendo que Deus fez com que caísse do céu um maná para que eles se alimentassem. Um maná no meio do deserto. Uma coisa extraordinária, que na primeira vez que aconteceu, o povo ficou impressionado. Mas bastou que eles se voltassem para os seus próprios caprichos e para tudo aquilo que o mundo oferece, começou a murmuração. Estamos fartos desse alimento miserável. Então devemos ser gratos por tudo aquilo que Deus nos dá. Não é errado pedirmos por um momento de estabilidade, um momento de realizar certos projetos. Comer um negócio diferente, Exato. Comprar uma casa, alguma coisa assim. E isso é válido, tudo bem, mas não é uma oração que sempre é garantida que será atendida. Porque às vezes a pobreza ela é boa para te ensinar a se desprender desse mundo. E nós somos humanos, humanidade que muitas vezes nos faz pecar, né? E pecar contra Deus e ficar indignado. Mas isso vai sendo trabalhado aos poucos, como eu disse. Eu já tive indignação com Deus várias vezes, o Lucas já teve várias vezes. Isso é um trabalhar de Deus. Nós não estamos ainda 100%. Nós temos muito que melhorar, muito ainda o que desenvolver. Nós estamos no segundo filho, eu ainda considero o início de casamento. Temos muito ainda para viver, muito, muito, muito mesmo. Mas assim, o que a gente tem, a preciosidade que a gente tem aprendido só nesse pouco tempo, a gente não abre mão por outra coisa. Porque o tanto de coisa que a gente tem aprendido com Deus, de viver uma vida de entrega, de viver uma vida pela fé, e é uma coisa incrível, porque às vezes você está ali
orando a Deus por aquilo, e acontece uma coisa assim que você fala, meu Deus, por que a gente se abriu a vida de fato? 2 motivos. O último que a gente vai falar, que é porque somos católicos e a igreja condena, mas o primeiro motivo, que foi o motivo que me levou a me abrir a vida, porque antes eu era protestante, então eu não tinha esse peso católico, então eu fui tratada antes. Os primeiros motivos sobre anticoncepcional. A primeira coisa, a gente já falou, que é se entregar a Deus. Se você fala, Deus, eis-me aqui, se todo culto, toda missa você fala, Deus, eis-me aqui, eis-me aqui. Mas eis-me aqui em qual área? Na sua área de trabalho, tudo bem. Na sua área amorosa, tudo bem. Mas na sua área de fertilidade, não tá tudo bem? Você abre todas as áreas da sua vida, mas essa parte você esconde. Por que não confiar em Deus na sua fertilidade? Porque Ele sabe o melhor para você. A hora de você ter filho, a hora de você não ter filho. Esse é o primeiro motivo, porque queríamos nos entregar totalmente em todas as áreas da nossa vida. E o segundo motivo é o motivo dos anticoncepcionais. Essa questão de abrir-se à vontade de Deus. Porque nós sempre rezamos no Pai Nosso, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Mas a terra do nosso coração a gente não permite que Deus de fato haja de acordo com a sua vontade. Porque basicamente é você esconder certa coisa e falar assim, não, pode fazer tudo aqui, mas com isso não. Isso aqui, não. Exato. É aquele ponto que a gente precisa, ponto fundamental que a gente precisa trabalhar. Gente, toda vez que a gente vê o mundo indo contra alguma coisa, aí tem coisa. Exato. Porque é uma coisa boa. O mundo não é favorável a você ter muitos filhos. Tem gente que tem raiva de você que é aberto à vida. Se você se abrir a vida hoje e falar, se alguém te perguntar e falar assim, você usa algum método? Você vai falar, não, a gente é aberto à vida. Você vai ver o ódio na cara da pessoa na hora. Isso acontece muito com a gente. As pessoas do mundo, elas têm raiva de pessoas que se abrem a vida, de pessoas que dizem que vão se entregar à vontade de Deus, que vão ter 12 filhos. Não, gente, porque Deus tem um chamado para cada pessoa. Você sabe disso, você que já tem experiência com Deus e já vive uma vida com Deus, você sabe que tem pessoas que Deus vai dar uma coisa que não vai dar para outra. Então tem umas pessoas que se abrem a vida e tem 2 filhos e tem anos de casados. Tem gente que tem um filho, agora tem gente que eu conheço de anos de casamento que tentam ter um único filho. O sonho deles é ter uma roupinha de bebê no varal com cheirinho de bebê. Pois é. Não tem. E tem gente que tenta e tem vários abortos. Pois é. Não podemos ter tantos filhos porque os recursos no mundo são limitados. Quanto mais filhos a gente colocar no mundo, menos haverão recursos. E, bom, gente, vocês acreditam em Malthus ou vocês acreditam em Jesus Cristo? Que diz, vosso Pai Celeste sabe que tendes necessidade de todas essas coisas. Ou vejam as aves do céu, elas não semeiam nem colhem. Vejam os lírios do campo. Em verdade vos digo, elas se vestem melhor, uma forma muito mais gloriosa do que o próprio Salomão em toda a sua glória. Então, se o nosso Pai sabe que temos necessidade de todas essas coisas, isso não é oculto aos seus olhos, e cremos claramente nisso, então como não nos entregamos em todos os campos da nossa vida nesse aspecto? Limitar a decisão de ter filho à nossa arbitrariedade e não à vontade de Deus? E quando a gente se abre a vida, gente, o que quer dizer isso? Quer dizer que você tem que estar aberto a exatamente isso. A ter 12 filhos, a ter nenhum filho, a ter vários abortos, a ter um único filho e ter vários abortos. Então, quando você diz, Deus, eis-me aqui, você está pronto para o que tiver que vir? De repente, você vai ser um pai de adoção, uma mãe de adoção, vai ter que adotar. Então, se abrir a vontade de Deus, cada família, Deus vai ter algo específico para ela. Então, você nunca vai poder se comparar ou ter medo o suficiente ao ponto de não se abrir sem que você ainda nem sabe qual é a vontade de Deus para sua vida. Como diz o livro dos Provérbios, os homens podem ter seus projetos, mas é o Senhor que os abençoa e os leva a bom termo. Então a questão é aceitar o projeto de Deus para as nossas vidas, apresentar o nosso projeto a Ele, mas aceitar de bom grado aquilo que Ele acrescentar ou retirar. Santo Agostinho fala que ter fé é a atitude de vocês assinar o seu nome embaixo e entregar uma folhinha em branco a Deus e deixar que Ele escreva a sua história.
deixar que ele faça todo o resto. Então, é essa atitude de fato, dependência. Porque nós temos um pai e temos que nos portar como crianças diante dele. Falando assim, Senhor, eu estou nas tuas mãos. O Senhor sabe daquilo que precisamos. Questões anticoncepcionais. Muita gente acha que, pelo nome anticoncepcional, ele impede com que a mulher conceba o filho. Mas não é isso. Antigamente, na década de 60 ainda, os anticoncepcionais de fato impediam a concepção. Só que como a taxa de hormônios era muito grande em um comprimido só, muitas mulheres desenvolviam trombose ou qualquer tipo de problema uterino e algumas complicações de saúde. Então, a indústria farmacêutica diminui um pouco a quantidade de miligramas de hormônios presentes nesses comprimidos. E aí fez com que o anticoncepcional não se tornasse mais, não impedisse mais a concepção, mas que ele se tornasse abortivo, porque acontece a fecundação do óvulo, o espermatozoide, ele fecunda ali, e no processo de nidação em que ele vai até o caminho do ovário, ali, ao invés daquele óvulo conseguir grudar e enfim acontecer o processo de nidação, receber os nutrientes da mãe, receber o oxigênio que necessita para se desenvolver, existe uma restrição da passagem. Então aquele óvulo já fecundado, que já é vida, não consegue se desenvolver. Ou seja, a vida já está em desenvolvimento, ela depende de seguir o seu processo de nidação para receber os nutrientes da mãe, mas não consegue justamente pelo fato do anticoncepcional. Exatamente. E eu quero deixar um documentário para vocês aqui muito bom sobre isso, que é Duas Vidas. O que estamos falando quando falamos de aborto? Os cientistas comprovaram que a partir do momento que um espermatozoide fecunda o óvulo, acontece uma explosão de luz. E ali, como cristãos, a gente acredita que é Deus colocando a alma no ser humano ali. Então, a partir daquele momento, para nós cristãos, aquilo ali já é vida. Então, estuda um pouco mais sobre isso, vê esse documentário, você vai achar muita coisa sobre isso daí. É que às vezes a pessoa fala assim, vocês vão colocar muita gente no mundo e o mundo tá ficando cheio de gente, só que, gente, os números têm mostrado ao contrário. As pessoas têm tido cada vez menos filho e a gente tá vendo meio que colapsos, assim, os resultados disso, no que isso acarreta de pessoas mais velhas e menos jovens para trabalhar e tudo mais. Então isso é uma grande mentira. Você falar que está na vontade de Deus, eles vão falar, você vai ter 12 filhos, 20 filhos, meu Deus, você vai superpopulacionar, superpopular um mundo, você vai encher o mundo de filho, sendo que você é só um casal, comparado a bilhares de casais hoje que não querem ter filhos e que são pai de pet e pai de samambaia. Tem alguma coisa contra? Tudo. Não estamos dizendo que é um mar de rosas, porque todo pai de família sabe o quão é difícil de criar filhos nesse mundo, o quanto é difícil o próprio lado financeiro, o quanto a gente tem que trabalhar para isso, mas é saber que é uma luta a vida do homem sobre a terra. Foi assim nesses 2000 anos de cristianismo, foi durante o período da era judaica e vai ser assim até o final do mundo. Então por que a nossa geração tem que ser, que já vive uma vida muito confortável do que era antigamente, por que a nossa geração tem que ser tão fraca, tão Nutella? Antigamente as mulheres tinham que carregar água na cabeça, tinham que andar quilômetros para conseguir água, lavar roupa na mão. Então assim, gente, nada comparado ao que fala que filho é difícil hoje, é difícil de fato. E outra dificuldade que nós temos é que nenhum de nós, pelo menos não eu e Lucas, não tivemos uma criação católica, uma família católica que ensinasse a gente a ser pai e mãe. Então essa é uma dificuldade. Então a gente teve que aprender do zero a ser pai e mãe, a fazer coisas que não nos ensinaram a fazer, mas que agora a gente está fazendo. Então assim, você vai bater a cabeça, você vai se machucar, você vai dizer, meu Deus, estou fazendo tudo errado, mas conforme você vai se entregando, deixando as redes sociais, confiando em Deus, você não vai ter medo nenhum. Hoje a gente vive isso, essa é a realidade. Nós ainda somos seres humanos, nós ainda pecamos, erramos contra Deus sim, mas a gente tem crescido muito
E a gente não abre mão desse crescimento por outro tipo de vida. E o último motivo é porque somos católicos. Exato, a Igreja Católica condena qualquer método contraceptivo e não só isso, qualquer relação sexual que não tenha o seu fim no final feliz, ou seja, com... Coito interrompido, gente. Exato, jamais. Então, ou seja, a ejaculação sempre é feita como se fosse gerar uma nova vida. Gerar uma nova vida. E toda relação tem que ser aberta à vida. Isso é ensino do magistério da igreja. Agora, a igreja aceita, por exemplo, o método natural, o método Billings, que não é, e muita gente acha isso, o método o método católico de se viver do espaçamento dos filhos, um método de não contraceptivo, mas um método natural de controle de natalidade. Ela aceita que os fiéis façam porque ela não agride em nada a corporeidade da mulher ou a relação ser aberta à vida, porque o método Billings consiste em analisar certos sinais do corpo da mulher que aproveitem o espaço de tempo de infertilidade natural, ou seja, o processo que a mulher não se encontra tão fértil assim, e a relação acontece normalmente como se fosse para gerar uma nova vida, assim, tendo em consideração de que a probabilidade dela engravidar seja menor naquele período. Então isso é aceito, mas não é um método católico como alguns acabam intitulando. O método católico é sempre uma relação aberta à vida. Esses casais que usam o método Billings e outros métodos naturais, eles não deixam de ser abertos à vida. Exato. Porque sempre há uma chance ali de você ter um filho nessa relação. Mas essas chances diminuem. Então sim, a gente pode espaçar os filhos por motivos justos, que são motivos esses. Por exemplo, a mulher pós-parto, né? A mulher está ali naquele momento de que o corpo tem que voltar para o lugar, tem que dar um tempo para o corpo poder gerar uma nova vida. Uma doença grave. Até mesmo questão financeira, às vezes se o casal não está pronto espiritualmente, não tem fé o suficiente para viver aquilo ali, então eles acabam espaçando. Mas esse espaçamento de métodos naturais precisa ter um meio, um início, um meio e um fim. O casal não pode viver a vida inteira só com o método Billings. E deve ser discernido sempre diante de Deus em oração e com o seu diretor espiritual. Porque, não, eu quero trocar meu carro no final do ano, não posso ter um filho agora. Isso não é um motivo justo. Não, preciso trocar de casa e fazer tal coisa. Sabe, seus projetos não podem atropelar assim o plano de Deus para sua vida de gerar novos filhos para Ele. Porque nossos filhos são para Ele, nós educamos nossos filhos para o céu. Então devemos ter essa responsabilidade. E isso vai ser exigido de nós no nosso juízo no céu. Você não vai querer abrir mão depois que você começar a viver esse tipo de espiritualidade com o seu marido, eu considero assim. Devemos saber viver na abundância e na pobreza, como diz o próprio São Paulo. Então abram-se à vida. Confiem plenamente em Deus e na sua providência. É um detalhe, tá, sobre a abertura à vida, mas eu acho interessante falar aqui, é que com a abertura à vida, o casal fica muito mais próximo, tá? Porque quando você fica com medo, com receio de se entregar ao casamento, de fazer aquilo que o casamento foi feito para ser, né? Para se entregar. Quando tem esse receio de ter filhos, sempre esse medo, sempre vocês vão estar separados de alguma forma. Agora, quando você se entrega, a relação do casal muda, vocês ficam mais unidos. Mudou muito, né, mulher? Assim, extremamente. Fora que, assim, é libertador, né? E é algo, assim, até estimulante. Você não fica com medo, com receio. E geralmente esses casais têm até mais relações sexuais do que casais que usam métodos. Porque é muito mais incentivador do que os casais que ficam com medo sempre de ter relação, aquela mulher que sempre tem relação, tem medo, aí tem que tomar um remédio, eu esqueci. Mas vocês entenderam aí, eu acho. Une mais casal, vocês estão entendendo? Mas enfim, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado, deixei suas dúvidas que a gente vai estar respondendo junto, né? E bom, somos uma igreja, um corpo e uma família.